O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril, estamos reunidos em mais um Evangelho de hoje. E antes mesmo de entrarmos na palavra, eu preciso dizer algo com toda a verdade ao seu coração. Talvez você tenha chegado até este momento depois de uma manhã difícil. Talvez o dia mal tenha começado e o peso já esteja grande demais dentro de você. Há cansaços que ninguém vê, há dores que não aparecem no rosto, há lutas que a alma enfrenta em silêncio, enquanto por fora a vida continua pedindo que você sorria. Trabalhe, siga em frente, como se tudo estivesse bem. E eu preciso falar com você que, por dentro, sente que algo está apertado. Você que passou a noite acordando várias vezes, pensando no que fazer, no que dizer, em como resolver aquilo que parece não ter saída. Você que vem carregando preocupações com a família, com o trabalho, com a saúde, com alguém que ama. Você que tem rezado e, às vezes, parece que as palavras não conseguem sair do peito. Se esse é o seu momento, então receba isso com carinho. Este Evangelho não chegou até você por acaso. Deus sabia exatamente como o seu coração estaria nesta quarta-feira. O Evangelho de hoje nos leva ao caminho de Emaús. 2 discípulos caminham entristecidos, com o coração pesado, falando entre si sobre tudo o que havia acontecido. Eles estavam decepcionados. Tinham esperança, mas a esperança parecia ter morrido. Tinham fé, mas a dor parecia mais forte. Eles seguiam andando, mas por dentro estavam quebrados. Talvez você se reconheça neles, porque há dias em que a gente continua caminhando por obrigação, mas sem alegria. Continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem paz, continua vivendo, mas com o coração distante da esperança. E é justamente nesse caminho que Jesus se aproxima. Repare como isso é profundo. Jesus não espera os discípulos chegarem ao destino para aparecer. Ele entra no caminho, ele caminha junto. Ele escuta a dor deles antes de falar qualquer palavra. Esse é o Deus que vem ao seu encontro hoje. Ele não está esperando você melhorar para se aproximar. Ele não está esperando você ter respostas. Ele não está esperando a sua fé estar forte. Ele entra exatamente no meio da estrada onde você está agora, no meio da sua quarta-feira, no meio do seu cansaço, no meio da sua tristeza, no meio da sua dúvida. E talvez essa seja a palavra que você mais precisava ouvir hoje. Deus está caminhando com você, mesmo quando você não percebe. Os discípulos não reconheceram Jesus de imediato. E quantas vezes isso também acontece conosco? Quantas vezes Deus já esteve sustentando você e você achou que estava sozinho? Quantas vezes Ele já enviou consolo através de uma palavra, de uma ligação, de uma pessoa, de um silêncio cheio de paz, e você ainda não tinha percebido que era Ele? Às vezes a presença de Deus não vem de forma grandiosa. Às vezes ela vem no ordinário do dia, no café da manhã simples,
no abraço inesperado, na força que apareceu quando você achou que não conseguiria continuar. Isso também é presença. Isso também é milagre. Talvez você tenha começado esta manhã se perguntando: Senhor, onde tu estás? E o Evangelho de hoje responde com ternura: eu estou caminhando ao seu lado. Mesmo quando seus olhos ainda não conseguem reconhecer, mesmo quando o coração ainda está ferido, mesmo quando a dor fala mais alto, Jesus caminha com os discípulos e pergunta sobre o que vocês estão conversando pelo caminho. Que pergunta linda! Porque Deus não ignora a sua dor. Ele não passa por cima do que você sente. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir sobre aquilo que está te machucando, sobre a angústia que você não contou para ninguém, sobre a decepção que você vem guardando, sobre a saudade que ainda dói, sobre a oração que parece não ter resposta. Hoje, através desta palavra, o Senhor está perguntando ao seu coração o que está pesando dentro de você. E talvez este seja o momento de abrir isso diante dele. Não precisa usar palavras perfeitas. Não precisa esconder a sua fragilidade. Fale com Deus exatamente como você está. Se está cansado, diga. Se está triste, diga. Se está decepcionado, diga. Se está com medo, diga. Porque o Deus do caminho de Emaús é o Deus que escuta. Ele não se afasta da sua dor, ele entra nela. E enquanto os discípulos falavam, Jesus começou a explicar as Escrituras e o coração deles começou a arder. Guarde isso. O coração voltou a arder. Talvez o seu coração tenha esfriado nos últimos dias. Talvez a esperança tenha diminuído. Talvez a fé tenha ficado silenciosa. Mas a palavra de hoje veio justamente para reacender algo dentro de você. Não necessariamente resolver tudo de uma vez, mas reacender a esperança, reacender a paz, reacender a certeza de que Deus não abandonou a sua história. E eu sinto que essa quarta-feira pode marcar um novo começo para alguém que está ouvindo agora. Não porque tudo vai mudar instantaneamente, mas porque algo dentro do coração vai começar a mudar, a forma de olhar para a dor, a forma de atravessar o dia, a forma de caminhar. Porque quando Jesus entra no caminho, a estrada continua a mesma, mas o coração já não é mais o mesmo. Talvez você ainda tenha problemas para resolver. Talvez ainda existam lutas esperando por você hoje. Mas agora você sabe, não está caminhando sozinho. Antes de encerrarmos esta primeira parte, eu quero deixar uma oração simples para acompanhar o restante do seu dia. Senhor, caminha comigo nesta quarta-feira. Caminha comigo no meu trabalho. Caminha comigo na minha casa. Caminha comigo no meu medo. Caminha comigo na minha dor. Caminha comigo até que o meu coração volte a arder de esperança. Enquanto os discípulos seguiam pelo caminho, ainda sem reconhecer que era o próprio Senhor quem caminhava ao lado deles, algo começava a mudar por dentro. A situação externa ainda era a mesma. Jerusalém continuava para trás,
A dor da perda ainda estava viva na memória. As perguntas ainda não tinham respostas claras, mas o coração já não estava tão frio como antes. Há uma verdade muito profunda nisso para a sua vida hoje. Nem sempre Deus muda primeiro a circunstância. Muitas vezes Ele começa mudando o interior. Talvez você esteja vivendo exatamente isso nesta quarta-feira. Os problemas ainda não se resolveram. A notícia que você espera ainda não chegou. A pessoa por quem você reza ainda não mudou. A porta que você deseja ver aberta ainda parece fechada. E mesmo assim, se você prestar atenção, talvez perceba que Deus já começou a agir dentro de você. Talvez Ele esteja te dando uma calma que você não tinha ontem. Talvez esteja colocando uma força silenciosa para continuar. Talvez esteja reacendendo em você uma esperança que parecia ter morrido. Os discípulos ouviam Jesus explicar as Escrituras, e cada palavra parecia tocar a parte mais profunda da alma deles. Não era apenas uma explicação racional, era cura, era consolo, era presença. Às vezes, Deus cura o coração, não retirando imediatamente a dor, mas dando um novo sentido para ela. Aquilo que antes parecia apenas sofrimento começa a se transformar em caminho, em amadurecimento, em encontro. E talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo com você agora. Há dores que nos visitam sem pedir licença. Há perdas que nos desmontam por dentro. Há dias em que a gente se pergunta: por que certas coisas aconteceram? Mas o Evangelho de hoje nos mostra que até o caminho da decepção pode se tornar lugar de encontro com Deus. Até a estrada que parecia marcada pelo fim pode se tornar o lugar do recomeço. Os discípulos chegaram perto do povoado para onde iam. Jesus fez menção de seguir adiante. E aqui existe um detalhe que toca profundamente o coração. Eles disseram: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e a noite vem chegando. Que oração linda! Talvez essa seja a oração que o seu coração mais precisa fazer hoje. Fica comigo, Senhor, fica comigo nesta tarde, fica comigo nesta luta, fica comigo nesta incerteza, fica comigo quando a noite da alma parece se aproximar, porque existem noites que não são apenas do relógio, são noites interiores, noites de ansiedade, noites de medo, noites de pensamentos que não deixam a mente descansar. E é justamente nessas noites que a presença de Deus se torna ainda mais necessária. Hoje, eu quero te convidar a acolher essa oração dentro do seu peito. Diga em silêncio, Senhor, fica comigo. Não como uma frase decorada, mas como um pedido verdadeiro da sua alma. Fica comigo quando eu sentir que não vou conseguir. Fica comigo quando eu estiver cansado. Fica comigo quando ninguém entender a minha dor. Fica comigo quando a esperança vacilar. E o mais bonito é que Jesus aceitou o convite. Ele entrou, ele ficou. Perceba a profundidade disso. Deus nunca invade, ele entra quando é convidado, ele respeita o espaço do seu coração, mas quando você abre a porta, ele entra com amor, com paz e com cura. Talvez o Senhor esteja esperando exatamente esse convite de você hoje.
não um convite perfeito, não uma oração longa, apenas um coração aberto, porque basta um fica comigo sincero para que a presença de Deus transforme o ambiente da alma. Jesus, então, se sentou à mesa com eles, pegou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, e nesse instante, os olhos deles se abriram. É no partir do pão que eles reconhecem o Senhor. Que imagem forte para a nossa fé. Às vezes, a gente só reconhece a ação de Deus quando olha para trás, na hora da dor, não entende, na hora do caminho, não percebe, mas depois, ao recordar, o coração diz: era Ele quem estava me sustentando, era Ele quem me deu forças naquele dia, era Ele quem me fez continuar, era Ele quem colocou paz onde só havia angústia. Talvez você ainda não consiga enxergar tudo claramente agora. Tudo bem. Os discípulos também não conseguiram no começo, mas continue caminhando com o Senhor, continue ouvindo a palavra, continue abrindo o coração, porque o momento do reconhecimento chega, e quando chega, você percebe que nunca esteve sozinho. Talvez nesta quarta-feira você ainda esteja no meio do caminho de Emaús, ainda vivendo a parte da dúvida, da dor e da incerteza. Mas a palavra de hoje está te preparando para o momento em que seus olhos também se abrirão, e nesse dia você olhará para trás e entenderá que Deus esteve em cada detalhe, na lágrima que caiu, na força que apareceu, na palavra que ouviu, na pessoa que surgiu, no simples fato de ainda estar de pé. Antes de encerrarmos esta segunda parte, eu quero te convidar a guardar uma oração simples para repetir ao longo do dia. Senhor, fica comigo, porque a noite vem chegando. Fica comigo no meu coração. Fica comigo na minha casa. Fica comigo na minha família. Fica comigo no meu caminho. E quando os olhos dos discípulos finalmente se abriram, o Evangelho nos diz algo que toca profundamente a alma naquele mesmo instante em que reconheceram Jesus. Ele desapareceu da vista deles. À primeira vista, isso pode parecer estranho, mas existe aqui uma verdade espiritual muito profunda para a sua vida nesta quarta-feira. Jesus não desapareceu porque foi embora. Ele desapareceu porque já havia permanecido no lugar mais importante dentro do coração. O que antes era tristeza, agora começava a se transformar em certeza. O que antes era peso, começava a se tornar fogo interior. E é por isso que eles disseram um do outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Talvez essa seja a pergunta que Deus está fazendo a você agora. O seu coração começou a arder ao ouvir esta palavra. Talvez não como emoção intensa, talvez não como lágrimas, mas como uma paz diferente, como uma sensação de consolo, como um alívio silencioso, como uma esperança que começou a nascer devagar. Isso é o coração ardendo, é a presença de Deus tocando a alma, é o Senhor restaurando por dentro aquilo que ninguém vê por fora. Muitas vezes, a cura começa assim, não como uma mudança instantânea no mundo ao redor,
mas como uma transformação interior, a circunstância ainda pode ser a mesma, mas o coração já não é mais o mesmo. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez os problemas ainda estejam esperando por você depois deste momento. Talvez a luta familiar continue. Talvez o trabalho ainda esteja pesado. Talvez a preocupação com alguém que você ama ainda permaneça. Mas se o seu coração começou a sentir paz, então Deus já começou a agir. Os discípulos poderiam ter permanecido em Emaús, poderiam ter descansado, dormido e esperado o dia seguinte. Mas o Evangelho nos diz que eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, isso é muito forte. Quando o coração reencontra a presença de Deus, nasce uma nova força. Aquela mesma estrada, que antes parecia cansativa, agora se torna caminho de retorno. Aquele mesmo corpo cansado agora encontra energia, porque quando a esperança volta, a alma volta a respirar. Talvez hoje Deus esteja chamando você exatamente para isso, levantar-se por dentro, levantar-se da tristeza, levantar-se da desesperança, levantar-se do medo, levantar-se da sensação de que nada mais pode mudar. Não significa fingir que está tudo bem, não significa ignorar a dor, significa escolher continuar caminhando com Deus, mesmo no meio dela. E eu quero falar especialmente com você que, nos últimos dias, sentiu que perdeu a força de acreditar. Talvez você tenha passado por decepções que enfraqueceram sua fé. Talvez tenha orado por algo e a resposta ainda não veio. Talvez o silêncio de Deus tenha machucado o seu coração. Mas o Evangelho de hoje está dizendo, com ternura, a esperança pode voltar a arder. O mesmo Deus que caminhou com os discípulos de Emaús está caminhando com você nesta quarta-feira. E sabe o que é mais bonito? Ele não condenou a tristeza deles. Ele não repreendeu a dor deles. Ele entrou no caminho deles. Isso significa que Deus não rejeita o seu coração cansado. Ele acolhe, ele entra e ele é curado. Talvez você tenha sentido vergonha por estar fraco. Talvez tenha pensado que deveria estar mais firme, mais forte, mais cheio de fé. Mas o Senhor não exige perfeição para se aproximar. Ele se aproxima exatamente da sua fragilidade. É no coração ferido que Ele mais gosta de derramar consolo. É na alma cansada que Ele mais gosta de soprar esperança. É na quarta-feira comum, no meio da rotina e do peso do dia, que Ele gosta de se revelar. E eu quero te convidar, neste momento, a fazer uma oração muito simples. Senhor, faz meu coração arder novamente. Arder de fé, arder de paz, arder de esperança, arder da certeza de que Tu estás comigo. Talvez você não veja ainda a solução. Tudo bem? Os discípulos também não viam no começo, mas continue ouvindo a voz do Senhor. Continue permitindo que Ele caminhe ao seu lado. Continue convidando para entrar, porque pouco a pouco o seu coração vai reencontrar vida. E talvez aquilo que hoje parece apenas dor
se transforme no testemunho de amanhã. Talvez aquilo que hoje é choro se transforme em gratidão. Talvez aquilo que hoje é silêncio se transforme em louvor. Antes de encerrarmos esta terceira parte, eu quero deixar com você uma oração simples para levar pelo restante do dia. Senhor, faz meu coração arder de novo. Quando o medo vier, repita. Quando a tristeza apertar, repita. Quando o cansaço pesar, repita. Porque essa oração pode ser a ponte entre a sua dor e o encontro que Deus está preparando. E agora, ao chegarmos ao final deste evangelho de hoje, eu quero que você permaneça por alguns instantes com essa imagem no coração. Os discípulos voltando pelo mesmo caminho, mas já não sendo as mesmas pessoas. A estrada era a mesma, a noite era a mesma, a distância até Jerusalém era a mesma, mas o coração tinha mudado. E talvez essa seja a maior graça que Deus quis derramar sobre a sua vida nesta quarta-feira. Nem sempre o Senhor muda imediatamente o caminho. Às vezes, Ele muda primeiro quem está caminhando. Talvez você ainda precise enfrentar conversas difíceis. Talvez amanhã os problemas ainda estejam esperando por você. Talvez a resposta que você tanto deseja ainda não tenha chegado. Mas se o seu coração saiu deste momento um pouco mais leve, um pouco mais em paz, um pouco mais cheio de esperança, então saiba, Deus já começou a agir. Porque o maior milagre do Evangelho de Emaús não foi apenas o reconhecimento de Jesus, foi a transformação interior. O medo se transformou em coragem, a tristeza se transformou em movimento, a decepção se transformou em testemunho. E é isso que o Senhor deseja fazer com você. Talvez você tenha iniciado esta quarta-feira sentindo-se sozinho, cansado, até mesmo distante de Deus. Mas agora você sabe, Ele esteve no caminho inteiro. Ele esteve na sua madrugada. Ele esteve no seu silêncio. Ele esteve na sua lágrima. Ele esteve na sua oração que parecia fraca. Ele esteve no instante em que você decidiu ouvir esta palavra. Nada disso foi por acaso. O Senhor já estava caminhando ao seu lado antes mesmo que você percebesse. E eu quero te dizer algo com muito carinho. Não se cobre tanto. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender tudo agora. Os discípulos também só compreenderam depois. Às vezes, a fé é exatamente isso, continuar caminhando, mesmo sem enxergar tudo claramente. E Deus honra esse passo. O Senhor honra cada pequeno esforço do seu coração, cada lágrima oferecida, cada oração sussurrada, cada manhã em que você se levantou, mesmo sem vontade, cada vez que você escolheu não desistir, tudo isso é precioso diante de Deus. Talvez nos próximos dias você olhe para trás e perceba que esta quarta-feira foi um ponto de virada na sua alma. Não necessariamente porque tudo mudou fora, mas porque algo dentro de você voltou a viver. O coração voltou a arder. A esperança voltou a respirar. A paz voltou a entrar. E isso é graça.
graça silenciosa, graça profunda, graça que sustenta. Por isso, siga o restante do seu dia com essa oração guardada no peito. Senhor, permanece no meu caminho, permanece quando eu não entender, permanece quando eu estiver cansado, permanece quando a noite da alma voltar, permanece quando eu precisar recomeçar. Porque quem caminha com Deus nunca caminha sozinho. E antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite muito especial, com toda delicadeza e carinho. Se esta palavra falou ao seu coração hoje, deixe nos comentários o seu nome e a sua intenção de oração para esta semana. Pode ser uma palavra simples: paz, família, saúde, trabalho, reconciliação, esperança. Ou talvez o nome de alguém que você ama e que precisa muito da presença de Deus neste momento. Ao escrever, faça isso como uma entrega, como quem diz: Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. Assim, estaremos unidos em oração como uma família de fé, levando uns aos outros diante do coração de Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu caminho e tudo aquilo que hoje pesa no seu coração. Que Ele faça arder novamente dentro de você a esperança que parecia ter se apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.